Palavras. Vamos lá. Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. Estamos iniciando agora mais um programa Além das Palavras. Convido você que está aí do outro lado para acompanhar esse episódio até o final. E para dar início a esse programa, vou recitar uma poesia de Braulio Bessa. Que o medo de cair não lhe impeça de voar, que o medo das feridas não lhe impeça de curar, e que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que essa poesia fique aí para a reflexão de você que está do outro lado. E hoje tenho aqui comigo, nesse programa maravilhoso, a Marina Oliveira. Tudo bem, Marina? Tudo bom, Débora? Marina, se apresente para o nosso público, pode falar um pouquinho sobre você, sobre a sua ocupação no seu dia a dia e tudo mais. Tá certo. Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho sobre literatura, principalmente sobre literatura infantil, educação, que são temas que me movem de verdade. E falando um pouquinho sobre mim, eu já trabalhei aqui no Polo Industrial, é uma curiosidade que poucos sabem. Andei por muitos setores na minha vida profissional, mas a minha formação foi em moda, fiz design de moda e isso depois me proporcionou também aplicar oficinas para crianças com desenvolvimento, e a moda é uma coisa que foi minha primeira ligação com as crianças e ensino. As crianças gostam muito de moda, de falar disso, os adolescentes. Para as crianças menorzinhas eu falava muito da parte lúdica, para os adolescentes vinha mais para a questão do dia a dia deles. Depois eu fiz MBA em Marketing e agora eu estou fazendo minha pós em Literatura Infantil, depois do lançamento do meu livro. Eu trabalho na Secretaria de Cultura de Santos há alguns anos e trabalho na biblioteca, numa biblioteca pública. É a única que eu sei, que fica à beira-mar mesmo, bem na Avenida da Praia. Então, é uma biblioteca muito visitada. E sou autora também desse livro aqui, que é Martina e a Caixa da Raiva, que eu lancei no ano passado. Acho que é isso. Marina, esse olhar pelo fato de você estar na biblioteca foi o que despertou o desejo da escrita? Ou primeiro veio já o desejo da escrita? Eu acho que caminhando se faz o caminho, né? Então, tudo que eu fiz, acho que tudo que todo mundo faz desde sempre, uma hora parece que as peças se encaixam. E aí, olhando para trás, eu vi que desde pequenininha eu escrevia. Eu tenho até livros, A Filosofia da Vida, volume 1 e 2, que eu escrevi, eu devia ter, 6 anos. Eu era bem pequenininha. Depois teve um hiato, passei um tempo sem ter muito contato assim com a escrita, mas é engraçado que olhando para a minha biografia e olhando para a biografia das outras pessoas, acho que a infância, os nossos primeiros anos sempre trazem dicas dos nossos talentos. Eu até tenho um filho, Caetano, de 6 anos, e eu fico muito atenta para observar nele, né, aqueles dons, aquelas coisas que ele mais gosta, e procuro proporcionar a ele as ferramentas para ele não se afastar desses dons, que nem eu me afastei. Então é uma coisa que sempre me acompanhou, e depois com a vinda do meu filho Caetano, que trouxe mágica para a minha vida, que trouxe alegria, que trouxe um olhar mais atento assim, para o universo infantil, peças se juntaram. A experiência na biblioteca, o contato com os livros, não tem como dizer que não foi também essencial. E aí eu voltei a escrever e assim foi. E como que foi o processo de escrita do seu livro? Foi gradativo, dia a dia, ou ele já veio todo prontinho na sua mente? Olha, vou falar que ele veio pronto. Claro que assim, tem uma parte de transpiração, né? Não só a inspiração. Mas a ideia me veio muito clara e acho que todo mundo que mexe com algum tipo de arte, né? A literatura é uma arte, a gente se sente inspirado. Então essa história veio de uma maneira muito quase canalizada. E aí eu escrevi o livro. Primeiro eu escrevi essa história em prosa. E aí escrevi tudo,
pensei um pouco, mas veio muito do lado da inspiração. Depois eu não fiquei satisfeita. Eu fui uma criança dos anos 80 e eu me alfabetizei e curtia muitos livros de rimados, ritmados, as poesias. E hoje eu tenho alguns livros desse, o meu filho adora também. Então eu reescrevi todo o livro em formato de poesia, bem ritmado. Ai, que legal. E isso, para fazer isso eu tive que mudar um pouco a ordem para uma ordem direta. Talvez só o texto não funcionasse com as crianças, ficasse um pouquinho mais difícil. Mas a ilustração ela dá uma super força para o livro, para a criança compreender. E acredito também na importância do papel de quem vai apresentar o livro para a criança, né? Sejam os pais ou professores. Então, aí eu tive algumas experiências em escola, em casa, e eu vejo que muitas vezes as crianças são menosprezadas, porque a capacidade de entendimento, desde bem pequenininha, é muito grande. Então, se você me faz uma pergunta, eu vou falando. Pode ficar à vontade, o programa é seu, pode ficar à vontade. Mas é isso, e eu acho super essencial o papel desse adulto que vai guiar a criança pela leitura, para trazer esse encantamento e esse gosto por ler. Sim, é porque, trazendo para os nossos dias atuais, né, muitas vezes é uma parcela considerável, né, de famílias acaba entregando muito mais o digital. Pega um celular, pega aqui um tablet, completou ano, a criança está ganhando um iPad. Não que não possa ganhar, né, mas eu vejo que muitas vezes eles não semeiam essa semente da leitura. Olha, eu vou falar, eu sou uma adulta com a minha cabeça formada, não sei se tão bem formada, mas formada, e eu pego o celular e ele me leva. É muito difícil. E aí eu penso, uma criancinha tão pequenininha que está se formando ainda, não tem como competir. Sim. Então, lá em casa, o Caetano, meu filho, fala que eu sou bruxa, de uma maneira de brincadeira, mas não tanto, porque ele não tem celular, não tem tablet, o acesso dele a desenho é super assim limitado. Isso exige de mim um grande esforço, porque eu tenho sempre que criar alternativas. Então, eu vou para a rua, vamos brincar. Várias vezes ele não gosta, porque ele fica um pouco no desenho. E eu vejo que quanto mais eu ofereço desenho, mais ele quer. Quanto mais alternativa fora eu mostro para ele, ele vai, porque ele é pequenininho. Se eu mostrar, a criança acaba indo. E o celular, a tecnologia é cruel, né, a disputa, porque tem brilho, tem som, tem várias coisas. Por isso eu acho importante o papel da família, da escola, de apresentar a leitura de uma maneira muito alegre. Você tem que gostar do que você faz, porque a criança acaba sendo cativada. Sim. Marina, nosso bate-papo está muito legal, mas a gente vai ter que fazer um intervalozinho, tá bom? Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Além das palavras. Palavras. Estamos retornando agora do nosso intervalo. Desde já agradeço a você que ficou aí do outro lado e esperou o nosso retorno. Marina, agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que está dentro desse livro aí, porque a capa é maravilhosa, o título me deixou curiosa, então fala um pouquinho sobre o conteúdo desse livro, por favor. Tá. Eu vou voltar um pouquinho e vou falar mais. O insight que me fez escrever mesmo veio a partir da minha autoobservação de que quando eu estava com raiva, parece que o mundo todo mudava junto comigo. E aí eu comecei a observar as pessoas na minha volta, quando elas chegavam no mesmo ambiente, alegres, e tudo fluía super bem, ou quando elas chegavam com algum problema, com raiva, parece que o mundo em volta se transformava. E aí eu fui observando isso e eu quis escrever
a história da Caixa da Raiva de uma maneira bem lúdica para falar isso para as crianças. Então, nessa história, a Martina, que é a personagem principal, ela tem uma situação com os colegas da escola, e aí ela acaba entrando nessa caixa da raiva, e aí ela percebe que quando ela está com esse sentimento, ela vê tudo fora distorcido. E aí depois, quando um amiguinho dela também está nessa mesma situação, ela consegue ter empatia e saber que ele está com esse sentimento dentro dele, e por isso ele está vendo tudo de uma maneira também contaminada pela raiva. Eu estou falando em palavras adultas, né? Não estou explicando para uma criança, mas aí eu consegui, através do universo infantil, da brincadeira de esconde-esconde. Se eu puder até mostrar um pouquinho das imagens. Fique à vontade, se quiser ler um trechinho. Que as imagens eu acho super cativantes. Aqui ela vendo, esses são aqui os amiguinhos dela, que nesse momento, quando ela está dentro da caixa, ela enxerga todos como monstrinhos. Aí tem a brincadeira. Aqui, quando o amiguinho dela, o João, está nessa mesma situação, passando pela raiva, e ela consegue entender o que ele está passando, porque ela também já passou por isso. Aqui a brincadeira de esconde-esconde. Então eu uso... Nem sei se dá para pegar essa imagem aqui. Tem essa... Se eu for mostrar todas as imagens que eu gosto, eu vou ficar aqui o dia todo. Porque eu sou suspeita, acho que o livro está muito lindo. O trabalho gráfico e de ilustração. Quero até falar que quem fez a ilustração chama Léo Fanelli, um ilustrador maravilhoso. Então, o livro fala disso, de uma maneira de falar sobre regulação de emoção, autoconhecimento, de uma maneira bem acessível, através de uma história, né, para os pequenos. Sim. Tem algum trechinho que você pudesse ler para a gente? E quem quiser ler tudo, daqui a pouco vocês vão saber onde adquirir o livro dela. Tá bom, eu vou ler esse trechinho aqui que eu mostrei a imagem, que é assim. Na caixa da raiva, para entrar é 1 segundo. Ela é toda fechada, mas tem uma janela vermelha por onde se vê o mundo. Sozinha, dentro da caixa, Martina da janela viu a brincadeira continuar. Agora, seus amigos eram como monstrinhos vermelhos, e a falta dela não pareciam notar. Só esse trechinho. Muito bom, muito bom. E quem quiser adquirir o livro, como que faz? É por rede social, por site, como que é? Olha, ele está em alguns marketplaces, vou usar essa palavra, mas está... Bom, se você colocar no Google aparece, com certeza eu me lembro claramente, está na Amazon. E também comigo, através das minhas redes sociais. Posso passar? Pode. Meu Instagram é @mar.ina.oliveira. E aí também eu consigo fazer a entrega dos livros, aí nesse caso posso até fazer uma dedicatória. As crianças gostam muito disso, de ter contato com o autor e estar com o nome dela. É um outro fator que traz também interesse, desperta interesse nas crianças, pelo que eu tenho, pela minha experiência. Sim. E você também faz roda de conversa, participa desse tipo de evento com o seu livro, como que é? Participei de algumas, fui a escolas, também recebi na biblioteca. Eu não sou contadora de histórias, até no lançamento do meu livro, que foi na biblioteca, né, que eu trabalho, que chama Mário Faria. Veio a Ana Pátia, uma professora, e ela fez a contação, e aí eu falei sobre o livro, como foi o processo, atendi as dúvidas das crianças, as perguntas, eles têm infinitas perguntas. E também fiz a contação, mesmo não sendo a minha experiência, em outras escolas também. E super me surpreende a capacidade dos pequenininhos de prestarem atenção e de se concentrarem. Então eu fiz algumas coisas assim, quero continuar fazendo. O quanto eu puder de levar sementes da literatura para as crianças, do amor pelos livros, eu quero fazer. Agora eu percebi que o nome da personagem é Martina. É vinculado com o seu nome? Como que foi essa escolha? Já me falaram disso, até que a personagem parece um pouco
comigo, mas eu me inspirei super no meu filho para fazer as características físicas de cor de pele, de cabelo e de cara de levada, como eu pedi para o ilustrador fazer. Mas Martina não, vem também de Martin, que é o deus da guerra. Mas aqui a Martina ela traz essa questão da guerra, mas não da guerra contra o outro, mas sim uma guerreira do amor, que eu chamo, porque são as batalhas internas que a gente trava dentro da gente, mas sempre com esse foco assim no amor, na resolução dos conflitos internos e externos. Então, isso não está escrito no livro, né? Mas como você me perguntou, veio daí a minha escolha por esse nome. Acabou que parece mesmo com o meu nome. Alguém já tinha feito essa pergunta? Já sim. Então tá bom, Marina. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e no retorno eu vou fazer outras perguntinhas para você, porque eu tenho certeza que o nosso público também vai querer saber. Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Além das palavras. Além das palavras. Estamos retornando do nosso intervalo. Marina, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo para poder chegar à publicação do seu livro. Porque a gente sabe que o autor ele enfrenta muitos desafios, desde a escrita até publicar e estar ali com os livros em mãos, né? Então fala um pouquinho sobre esse processo, por favor. Trabalhando numa biblioteca, eu tenho acesso a muitos escritores independentes, mas eu nunca tinha pesquisado muito a fundo. Era uma conversa aqui, outra ali, e aí surgiu a história, eu gostei, ela me cativou muito quando eu escrevi, mostrei para família, amigos, aquelas primeiras pessoas. Eu falei, acho que aqui tem uma coisa legal. E aí comecei a fazer uma breve pesquisa. E aí então eu publiquei pela Zinha, que é a editora infantil, o selo infantil da editora Ases, da literatura. E através dessa editora a gente meou os custos, então eu tive que ter também um dinheiro para poder fazer a publicação. E hoje em dia tem muitas editoras que fazem esse tipo de trabalho, até para quem está começando, escreve poemas ou contos. Eu tenho outro texto publicado também numa editora chamada Lura, que você pode pagar para você participar, só que é um coletivo de autores, passa pela curadoria da editora e você consegue, por valores acessíveis, ter seu texto publicado em livros, em edições super lindas, que você divide, né, com outras pessoas que produzem textos. Então eu te recomendo, porque eu não sou uma especialista. Terminei agora de escrever um segundo livro, que está por enquanto na gaveta, que eu dou esse tempo para depois dar uma sentada, depois reler e ver se realmente continuo achando que está interessante, para mostrar para outras pessoas e aí depois seguir com a publicação. Então, eu não sou uma especialista, esse foi o meu caminho e para mim foi super bom, como eu não tinha nenhuma experiência, todo o know-how da editora e a ajuda das editoras, então é o que eu posso recomendar para quem quer escrever, porque foi assim que eu fiz e tem dado certo. Deu certo, né? E vai dar mais ainda. E você pode falar um pouquinho sobre os projetos para o futuro? Tem alguma coisa assim que você possa estar falando aqui no programa? Posso falar, assim, concreto. Vou enraizar agora, o ano acabou de começar, mas além desse livro que está pronto, de escrever outras coisas, também gosto de escrever poesia para adultos, também fiz exposição, quero fazer outras exposições, eu gosto de misturar técnicas de imagens, colagens com textos, eu gosto muito também disso. Mas o que me fascina mesmo é compartilhar, são as crianças, e o que eu puder colaborar para que as crianças gostem da literatura,
porque a literatura abre a nossa mente, abre a nossa visão de mundo, a gente consegue viver outras vidas através dos livros. E às vezes na escola é tão chato, o professor entrega, eu super entendo o lado do professor, tem um cronograma super apertado, eu vejo meu filho, carnaval, dia a dia, dia das mães, a apostila ali fixa, e aí tem aquele livro para trabalhar, e às vezes o aluno não quer ler. Então, eu sei que é difícil também, mas então eu tenho vontade de trazer esse encantamento, esse gosto pela produção literária e pela leitura para crianças e para adolescentes. Então eu estou montando uma oficina, se possível continuada, se Deus permitir vai dar certo, para poder trazer as crianças para esse encantamento, esse gosto mesmo pela leitura, onde eles possam ler coisas legais, mas também de um valor literário, possam produzir e se abrir para o mundo dos livros. Então, Marina, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Não sei, o que você acha interessante para poder estar falando e cativando? Quando você estava lendo agora na abertura esse texto que fala sobre o medo, logo me veio quantas pessoas vieram falar, nossa, você teve coragem. Para mim foi uma coisa simples, porque eu tinha tanta certeza no meu coração que é como se eu não tivesse outra saída. Assim, não, eu preciso levar o livro para frente e publicar. E outras pessoas falaram também que estão vendo de publicar livros e conversam comigo. Então, realmente, a gente se expor, colocar o nosso trabalho, nem sempre é fácil. Né? Você está sujeito a críticas, hoje eu estou aqui também, você é isso, sujeito... Às vezes o medo se aproxima. Então, eu queria falar para as pessoas realmente para não terem medo de realizarem seus sonhos, aquilo que está no coração e faz o coração vibrar, para não ter medo, para ir em frente, que parece que as portas se abrem, o caminho se abre e as coisas acontecem. E a gente que vai lá, toma atitude, né, busca, acaba se tornando também uma inspiração para as outras pessoas, né? Sim, acredito que sim. Eu me inspirei em muitas pessoas. E eu gosto de ter esses heróis perto de mim, esses super-heróis do dia a dia, que fazem coisas que eu olho e falo, caramba, que legal, essa pessoa faz isso é possível. Então, eu acho muito saudável, muito bom a gente ter pessoas que inspirem a gente nas mais diversas coisas. Marina, você quer deixar um recado para alguém? Deixe um recado final para o nosso público, se de repente você quiser mandar um abraço, alguma informação que você quiser passar aí, mais sobre local, algo referente ao seu livro, ou você mesmo, fique à vontade. Não, era isso, deixar o meu beijo pro Caetano, que é meu filho. Aliás, ele até aqui, a minha dedicatória que eu fiz aqui para Caetano, que me inspira a ver o mundo mais colorido. E ele super convencido, né? Não, tá aqui o nome, o livro pra mim, da minha mãe. Meus beijos, meus abraços são todos para ele. E é isso, meu recado para as pessoas. Primeiro que a literatura é muito mágica, é um portal que leva a gente para caminhos assim inexplicáveis. E para quem escreve também do outro lado, tenham coragem, mostrem seus textos, não tenham medo. E é isso. Marina, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. O nosso programa foi muito legal. O tempo correu, a gente conversou bastante. E eu espero que esse programa venha acrescentar as outras pessoas que estão do outro lado nos acompanhando. Muito obrigada, Marina, e até a próxima. Obrigada, Débora, obrigada. E a você que está aí do outro lado, também agradeço por ter acompanhado esse programa até o final. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.